Olá pessoal, eu sou o professor Rômulo Santos e chegamos aí à nossa aula 10 do curso de Estrutura de Dados 2, onde iremos apresentar um estudo de caso. É um prazer imenso, pessoal, estar com vocês aqui para falar sobre um tema que ele está no coração da tecnologia moderna. Esse tema ele impacta diariamente a maneira como interagimos com o mundo digital. E vamos falar sobre os algoritmos de busca da Google. Imagine por um momento a vastidão da internet com, sei lá, milhões de páginas, informações atualizadas a cada segundo, e o desafio é monumental de encontrar exatamente o que precisamos em frações de segundos. Isso só é possível graças a, a um conjunto sofisticado de algoritmos e de estruturas de dados que o Google ele desenvolveu ao longo de anos. Nosso objetivo nessa aula é apresentar e explorar as estruturas de dados e os componentes que tornam essa façanha possível. Vamos desvendar como o Google, por exemplo, faz a parte de rastreamento, ou seja, utiliza bots que são automatizados para percorrer a web e, como consequência disso, descobrir aí novas páginas. Como é que ele faz a indexação? Organiza e armazena as páginas de forma eficiente, utilizando aí índices que são invertidos, utilizando outros tipos de metadados. Falaremos da parte da classificação, onde avalia a relevância e a importância das páginas que são utilizadas. E isso é empregado uma combinação de algoritmos, incluindo aí o famoso PageRank, né? E sistemas mais recentes, como o RankBrain e o BERT. Falaremos também da parte da pesquisa semântica e contextual, né, onde são utilizados aí gráficos de conhecimento para que se possa entender mais sobre o contexto e as conexões entre os diferentes tipos de informação. E temos também aí os filtros e as penalidades, tá? Que implementa aí mecanismos que garantem a qualidade dos resultados, penalizando práticas que são de busca de motores que são de baixa qualidade. E, e a pergunta que fica é, por que isso é importante? Compreender essas estruturas e esses componentes não apenas é uma curiosidade técnica, tá? Eles são fundamentais para que você possa desenvolver tecnologias que moldam a maneira pela qual buscamos e consumimos informações. Sei lá, você pode ser um desenvolvedor, um profissional da área de marketing ou simplesmente um curioso aí por tecnologia. E essa compreensão ela pode oferecer, sei lá, insights valiosos, uma informação ela é organizada e acessada na era digital. Vamos lá, vamos começar nossa discussão, galera, falando sobre o que, que vem a ser o mecanismo de busca. Tá? Então, os mecanismos de busca eles são algoritmos sofisticados que têm a função de recuperar informações de banco de dados e classificá-los de acordo com a sua relevância para os usuários. Basicamente, o que, que o Google faz é encontrar páginas que correspondem à melhor consulta do usuário e ele exibe o link dessas páginas em ordem de relevância, né, no resultado dessa pesquisa. E os componentes que envolvem esse mecanismo de busca são rastreamento, indexação, classificação, pesquisa semântica e conceitual, filtros e penalidades e personalificação e localização. Os mecanismos de busca eles são fundamentais para navegação e uso na internet. Eles permitem que os usuários eles consigam encontrar de forma rápida informações relevantes, né, em um meio que é muito vasto, como se fosse, sei lá, um oceano de dados. A eficiência dos mecanismos ele é crucial, né, para que a experiência do usuário e para a própria economia digital. Né? Isso impacta desde, sei lá, o comércio eletrônico até mesmo a disseminação do conhecimento. Em resumo, tá? Os mecanismos de busca do Google, eles utilizam uma combinação complexa de rastreamento, de indução, de técnicas de pesquisa semântica
e contextual, tudo isso para fornecer recursos rápidos, precisos e relevantes para os usuários. Rômulo, mas quais são aí as etapas de funcionamento de um mecanismo de busca? Agora o negócio começa a ficar bem interessante, tá? Os mecanismos de busca, eles funcionam através de pelo menos aí 4 etapas principais. Então existe o rastreamento, importante. Existe a indexação da informação, a renderização e o ranqueamento. Então vamos procurar entender cada um desses mecanismos, tá? O que é o rastreamento, também conhecida por crawling, tá? Ela é a etapa da descoberta aonde os mecanismos de busca utilizam robôs, né? Bots ou AIDs, né? Como por exemplo aí o Google Bot, para navegar pela web. Esses bots, eles seguem link de páginas conhecidas para descobrir novas páginas, bem como a atualização das páginas, tá? E como que é esse processo? Os bots, eles visitam uma página web, extrai aí seu conteúdo, incluindo texto, link, imagem, vídeo, outros documentos, tá? Esse conteúdo, ele é então enviado para servidores do mecanismo de busca e, como consequência disso, ele vai partir para uma fase de processamento. Tudo isso tem o objetivo de encontrar o maior número possível de páginas disponíveis na web para garantir que o índice de busca ele seja abrangente e seja atualizado. A segunda fase aí é a indexação. Após o rastreamento, as páginas que foram descobertas, elas precisam ser indexadas. Indexar uma página, pessoal, significa adicionar esse conteúdo dentro de um banco de dados do mecanismo de busca, tá? E o processo envolve o seguinte, tá? Durante a indexação, o conteúdo das páginas ele é analisado e organizado em um índice chamado índice invertido. Esse índice ele vai armazenar a palavra ou termos e os documentos que aparecem, permitindo aí uma busca eficiente, tá? E tem também a parte dos metadados aí, ou seja, são informações adicionais, como por exemplo, a data de criação, o autor da página, qual é a estrutura dela, e dados que são relevantes, né, e que também eles são armazenados que permitem ajudar na classificação e principalmente na relevância de uma página. Temos aí a terceira fase, que é a renderização, né, que é o processo de construção e visualização de uma página web. Semelhante ao que acontece, por exemplo, em um navegador quando ele carrega uma página, tá? O mecanismo de busca ele renderiza a página para entender qual que é o melhor layout, né? Qual a melhor interatividade, né? Como que funciona de forma mais eficiente o conteúdo dinâmico. E isso é crucial para que as páginas que utilizam, sei lá, por exemplo, JavaScript ou outras tecnologias, elas consigam modificar o seu conteúdo após o carregamento. E qual que é o objetivo disso aí? É garantir que o conteúdo dinâmico ele seja compreensido, ele seja indexado de forma correta. Isso proporciona uma visão precisa da página para um índice de busca. E por fim, a gente tem o ranking, né, o ranqueamento, que é o processo de ordenação das páginas indexadas de acordo com a sua relevância, né, da consulta que o usuário fez, né? Uma vez que uma página ela foi criada, ela foi indexada, né? E ela foi renderizada, ela é ranqueada usando um conjunto complexo de algoritmos de classificação. Esses algoritmos eles consideram, sei lá, centenas de fatores como relevância do conteúdo em relação à pesquisa, qualidade, quantidade de links, né, apontando para a experiência do usuário, ou seja, tempo de carregamento, o design responsivo, a atualidade do conteúdo, né, o quanto tempo, né, o conteúdo foi atualizado mais recentemente, engajamento do usuário, ou seja, sei lá, coisas como taxa de cliques, tempo de permanência, personalização baseada em localização geográfica, ou até mesmo em histórico de busca, tá? O objetivo dessa última fase é determinar a posição da página nos resultados de busca. E garante, pessoal,
que as páginas mais relevantes e mais úteis, elas apareçam no topo, tá? Ou seja, cada uma dessas etapas aí, ela é crucial para garantir que os mecanismos de busca, né, do Google, ele forneçam resultados rápidos, precisos e relevantes para as consultas dos usuários. Temos ainda também, pessoal, principais mecanismos, tá? A gente está falando do Google, mas tem outros mecanismos, né, de busca aí, tá? Vamos lá, o Google, ele tem, né, hoje mais de 4 bilhões de usuários e ele, em disparado, é o maior buscador que é utilizado no mundo, tá? Ele tem aí uma cota de mercado, né, chamada aí de market share, né, de aproximadamente 92,07%, né? Um pouco mais de 92% dos usuários utilizam o Google como mecanismo de busca, tá? No Brasil, esse índice é até maior, né? Chega aí um pouco mais de 97%. Mecanismo de busca, ele perde, né, o Google perde uma grande fatia apenas lá na China, tá? Onde possui uma porcentagem aí, né, de apenas 5%. O pessoal utiliza muito o Google. Temos aí o Bing, né, que é relativamente recente, né? Ele foi lançado e ele é desenvolvido pela Microsoft, tá, galera? Ele possui aí cerca de 3%, um pouco mais de 3% do mercado, né, tornando aí o segundo mecanismo de busca que é mais utilizado no mundo, tá? Essa porcentagem ela vem aumentando, principalmente a introdução de produtos como, sei lá, o Cortana, ferramentas de inteligência artificial, assistente virtual e outras coisas mais que está fazendo com que os usuários comecem a o adotar. Temos aí o antigo Yahoo, né, Yahoo, né, apesar de possuir aí uma fatia de mercado, sei lá, de aproximadamente 1,4%, menos de 1,5%, ele é um dos pioneiros, né, no mecanismo de busca, né, foi lançado em 95, tá, galera, por dois universitários, né, de Stanford, e que utilizava o web nos inícios dos anos, era bem utilizado, né, ali por volta dos anos 2000, principalmente em razão da sua interface amigável. Dominava aí a lista das pesquisas feitas pela internet. Temos aí o Baidu, né, que é pouco conhecido no Brasil, mas é o mecanismo de busca mais utilizado na China. Usa muito aí o Baidu. É um dos maiores países do mundo, tá, pessoal? E ele tem lá aproximadamente 79, né, 79,5% aí, da fatia do mercado, né, nesse país. Então, perceba que na China eles utilizam muito aí o Baidu. Para a gente finalizar a discussão dos mecanismos de busca, temos ainda o DuckDuckGo, né, para quem usa, sei lá, para quem busca segurança, vou colocar assim. É, esse navegador esse mecanismo de busca, perdão, ele é uma escolha certa, tá? Diferente dos mais conhecidos e utilizados, ele não coleta dados e nem mesmo ele guarda informações dos usuários que utiliza. No entanto, o buscador ainda é pouco conhecido, né? Ele possui uma fatia de mercado aí, sei lá, de aproximadamente 0,6, pouco utilizado, mas ele tem recursos interessantes do ponto de vista de segurança, tá? Vamos lá, pessoal, totalmente aí voltado para nossa pra discussão da nossa disciplina, né? Quais são as estruturas de dados que são utilizadas nos motores de busca da Google, tá? Então temos aí o índice invertido, legal? É uma estrutura de dados bastante utilizada também em banco de dados. Ela é fundamental para mapear palavras ou termos, né, em documentos para sua localização. Quando uma página ela é indexada, cada palavra, termo presente dentro do documento da página, ele é armazenado em um índice invertido, né? E esse índice invertido vai apontar para justamente a localização da URL da página. E o termo ele aparece. Isso vai permitir uma busca rápida e eficiente dos documentos que contêm os termos da consulta, ou seja, quando o usuário ele faz a busca pelo mecanismo, rapidamente consegue identificar todas as páginas, as URL das páginas que contêm os termos que foram, né, que estão presentes na busca ali, sem precisar, sei lá, vasculhar todo o conteúdo da página, tá? Então perceba, né, que essa estrutura ela dá uma eficiência. Temos aí os grafos também como estrutura de dados, tá? São usados aí principalmente para modelar a web e as interconexões que existem entre as páginas. Por exemplo, tá? Eu tenho ali o PageRank, né? Que é um dos principais algoritmos do Google, que ele utiliza um grafo para determinar a importância de uma página na base de quantidade e na qualidade dos links que são apontados por ela, tá?
O funcionamento ele acontece mais ou menos da seguinte forma, tá? Quando a cada página ela é representada como se fosse um nó do grafo. E cada link de uma página, ela é representado como se fosse uma aresta, uma ligação. O algoritmo ele vai avaliar a importância de uma página, contando aí o número de links ou arestas que apontam aí para essa página e a qualidade dessas páginas, como elas são vinculadas, tá? E qual a importância disso? Os grafos, pessoal, ele possibilita entender a estrutura da web, identificar páginas que são influentes, melhorar a relevância dos resultados de buscas e também permite que os mecanismos de buscas ele avalie não apenas o conteúdo da página, mas também a sua popularidade e a influência, considerando aí as suas conexões, tá? Ou seja, essas duas primeiras estruturas, pessoal, o índice invertido e os gráficos, eles são cruciais para o funcionamento aí dos mecanismos de busca, tá? E juntos ele formam uma base sobre qual os algoritmos e os motores de busca, né, como consequência disso, eles funcionam, tá? Garantindo aí que os usuários eles obtenham aí resultados que são relevantes, né, de alta qualidade em suas pesquisas. Além dessas duas estruturas de dados, temos ainda a trees, né, as árvores de prefixos, e temos aí os mapas de hash, né, outras estruturas de dados. Trees, pessoal, são estruturas usadas para armazenar grandes conjuntos de strings, permitindo busca eficiente por prefixos. Teve um aluno que durante o curso ele fez muita pergunta aí de estruturas de dados que guardam grande volume de dados. E a resposta para ele, o funcionamento de uma try, né? Cada nó ele é representado como se fosse uma letra de uma string, tá? Ou seja, cada caminho da raiz a uma folha, né? Perceba ali em árvore, tá? Ela representa uma string armazenada na try, tá? Isso facilita aí com que a busca de palavras, né, que compartilham o mesmo prefixo, beleza? Tá? E qual que é a importância disso aí, pessoal? Elas são muito eficientes, né, para operações como busca de palavras, né, a parte lá do autocompletamento, que é bastante utilizado, né, no Google, por exemplo, verificação de prefixos, né, permite a realização de operações em tempo linear em relação ao comprimento da string. Temos aí os mapas de hash, a gente falou um pouquinho, né, no nosso curso ali no final, tá? Que são usados para armazenar e acessar de forma rápida, né? Por exemplo, um campo-chave, tá? Um mapa de hash, ele utiliza uma função hash para converter uma chave em um índice, né? É, baseado em array, né? Onde o valor correspondente ele é armazenado. Se ocorrer uma colisão, lembra que a gente falou sobre isso? Duas chaves diferentes que resultam no mesmo índice, serão usados aí métodos como, sei lá, o encadeamento ou o endereçamento aberto para resolver o problema das colisões. Qual que é a importância aí dos mapas de hash? Eles vão permitir a realização de operações de busca, né, inserção, deleção em tempos constantes, ou seja, né, com otimicidade aí O de 1, né, tornando ideais para associações rápidas, né, sei lá, em termos de consulta de documentos ou de frequência de palavras. Beleza? Essas estruturas de dados aí, elas são bastante importantes para os motores de busca. Mas não temos apenas elas, tá? Temos ainda aí as árvores balanceadas, né, do tipo árvore B e árvore B+, né? E temos aí o HIP, né, galera? Vamos começar pelas árvores balanceadas, né, do tipo B e do tipo B+. Essas são estruturas de dados frequentemente utilizadas, perceba, né? Muitas estruturas de dados em árvore que a gente falou ao longo do curso, elas são utilizadas aí em banco de dados para organizar e acessar também grande volume de dados de forma eficiente. Tá? Como que é o funcionamento dessas árvores balanceadas? Vimos bastante isso no curso, né? Cada nó ele pode ter múltiplos filhos, né, o que permite com que a altura da árvore ela permaneça baixa com relação à grande quantidade de dados, diferente ali das árvores binárias, né? A diferença principal é que nas árvores, por exemplo, B+, que ela é uma evolução da árvore B, todos os valores que são armazenados, né, apenas na folha, né, e as folhas elas são interligadas, facilitar aí a varredura sequencial. Qual que é a importância disso, Ron? As árvores B e árvores B+, elas ajudam a manter os dados ordenados, permite
buscas, inserções e deleções ultramente rápidas, tá? Isso aí vai ser fundamental, né, na eficiência de operações, bancos de dados, né, que precisam, sei lá, manipular grande quantidade de dados de maneira rápida e ordenada. Temos aí o RIP, né? São também utilizados bem em sistemas operacionais, tá? Pode ser usado para, sei lá, gerenciar as filas de prioridade. Um RIP ele é uma estrutura de dados, pessoal, baseada numa árvore binária que mantém a propriedade do RIP. No RIP, máximo, né? O máximo ali para cada nó, né, o valor do nó ele vai ser o quê? Maior ou igual ao valor dos seus filhos. Né? Enquanto, sei lá, no RIP mínimo, o valor do nó ele vai ser menor ou igual ao valor dos seus filhos. Isso vai permitir, pessoal, inserções e remoções bastante eficientes, né? Do maior ao menor elemento, dependendo do tipo de RIP. Tá? Eles são muito úteis para gerenciar fichas de prioridades, né, onde as páginas, digamos assim, mais importantes, mais relevantes, elas são priorizadas para exibir resultado de busca, né? Essa priorização, ela ajuda a garantir que os resultados mais importantes, né, os mais relevantes, eles sejam mostrados, né, primeiro ali ao usuário. Beleza? Ou seja, pessoal, estruturas de dados de árvores B e B+, e os RIPs, eles são fundamentais para a eficiência dos mecanismos de busca e de banco de dados. As árvores de B e B+, elas são ideais para armazenar e acelerar grandes volumes de dados de forma ordenada e eficiente, enquanto os RIPs, eles são essenciais para gerenciar prioridade de forma eficaz. E juntos aí, essas estruturas elas contribuem de forma significativa, né, para a rapidez e para a relevância dos resultados fornecidos aos usuários, né, destacando aí não só a importância de escolher, né, a estrutura de dados para cada tipo de aplicação. Agora o negócio vai começar a ficar mais divertido, tá, pessoal? Temos aí as redes neurais profundas, famosas aí Deep Learning, e temos também aí os Bloom Filters, tá? Vamos começar pelas redes neurais profundas, tá? São estruturas de redes neurais, ou seja, usadas para fazer processamento de linguagem natural, análise de contexto e entendimento de consultas que são consideradas complexas, tá? Como que é o funcionamento disso? Redes neurais profundas, elas são compostas por múltiplas camadas de neurônios artificiais que processam informações e extraem características de diferentes níveis de abstração. Elas são treinadas em grandes conjuntos de dados, principalmente para reconhecer padrões e para fazer previsões precisas. E qual que é a importância disso tudo para o mecanismo de busca? Modelos de Deep Learning, eles ajudam a melhorar a precisão do resultado de busca e a personalização das buscas. Tá? Por exemplo, o Google utiliza aí o modelo BERT, vamos falar nele daqui a pouco, para entender melhor o contexto e as nuances das consultas dos usuários, fornecendo aí resultados mais relevantes e precisos. Temos aí também os Blue Filters, né, que são utilizados para verificar rapidamente, né, se um elemento está possivelmente presente dentro de um conjunto. Tá? Como é que é o funcionamento dele? Ele é uma estrutura de dados probabilística que utiliza várias funções hash para mapear elementos de array de bits. Né? Pode determinar se o elemento é possivelmente parte do conjunto ou não. Embora possa haver, sei lá, falsos positivos, não há falsos negativos, tá? E qual que é a importância dessa estrutura de dados? Eles vão ajudar a economia de tempo, né, e de recursos para evitar buscas desnecessárias em grande quantidade de dados, que são especialmente úteis em aplicações onde a verificação rápida, né, e a memória ela é limitada. Tudo bem? Vamos lá, vamos passar agora, pessoal, para um assunto que são as técnicas avançadas para melhorar a eficiência e a relevância dos resultados. Tá? Então, temos aí pelo menos três técnicas que eu vou apresentar, a começar aí pelo MapReduce, né, que é um modelo de programação utilizada para processar e gerar grandes conjuntos de maneira distribuída. Né? Esse modelo ele divide a tarefa de processamento em duas fases, o Reduce. No Map, cada entrada ela é dividida em pares, chave e valor, de um conjunto
de mapeadores, ele processa essas entradas de forma paralela. E temos aí o Reduce, né, que são as saídas do mapeamento, né, que são combinadas para produzir o resultado. Tá? Vamos lá, por exemplo, aí, né, o Google utiliza o MapReduce para tarefas como indexação em larga escala, análise de grandes volumes de dados. Por exemplo, quando o Google ele quer rastrear a web, ele precisa processar muitas vezes milhões de páginas, tá? E o MapReduce ele permite aí dividir essa tarefa em partes menores que podem ser processadas, aumentando a eficiência e a velocidade do processamento. Temos aí os crawlers e os scraps, tá? Que são bots, né? Robôs, né? Automatizados que percorrem a web para coletar informações e fornecer resultados de busca. Tá? Os crawlers também são conhecidos como rastreadores, né? E também são conhecidos como spiders, né? Esses bots, eles seguem links de páginas para descobrir novos conteúdos, atualizar o conteúdo existente, né? Armazenam cópias das páginas, extrai links para continuar o rastreamento. Tá? Os scraps, né? Que são raspadores, né? Sei lá, uma tradução próxima aí do português, né, também são bots que extraem dados específicos das páginas web, como, sei lá, preço de produtos, notícia ou outras informações que são consideradas relevantes. Por fim, temos aí os algoritmos de compressão, perdão, tá, pessoal? Bastante importante, tá? São técnicas aí de compressão de dados que são utilizadas em páginas que têm grande quantidade de dados, né? Permitindo aí um acesso rápido e uma economia dessa página, tá? Algoritmos de compressão, ela vai reduzir o tamanho dos dados, né? Removendo redundâncias e aplicando técnicas de codificação, como, sei lá, compressão sem perda, né? O famoso gzip, né? O LZ 77, né, eu posso ter compressões com perda, né, onde os dados são comprimidos de forma que não podem ser restaurados ali à sua forma original. Sei lá, como por exemplo a imagem JPEG, né, um MP3 e por aí vai, tá? E, e por fim, pessoal, temos ainda aí as atualizações importantes no Google, tá? Então essa parte aí é muito interessante, tá? Ao longo da história, houve várias atualizações do Google, né? E é importante que a gente descreva um pouquinho de cada um, tá? Começar aí pelo o Panda, tá? Ele foi lançado aí por volta de 2011, né? E o projeto do Panda, o primeiro delas, foi reduzir a classificação de sites de baixa qualidade e melhorar a classificação dos sites de mais alta qualidade. Qual que é o objetivo, dessa atualização? Penalizar sites com conteúdo de baixa qualidade, ao mesmo tempo em que ele, sei lá, recompensava sites mais importantes. Temos aí o Penguin, né? Ele foi lançado em 2012, né? E ele já, o objetivo dele foi combater spam, é, spam índices, tá? São técnicas ali manipulativas para aumentar artificialmente o ranking de uma página. Então, né, já tiver técnicas aí para levantar aí uma página e ele veio para combater isso. O objetivo dele justamente foi penalizar sites que utilizam aí técnicas, por exemplo, de backhat, né, SEO, né, com a compra de links, né, a construção de links de baixa qualidade para manipular os resultados de busca, dentre outros. Tá? Temos aí o Running Bird, né, é como se fosse uma tradução beija-flor, né? Lançado aí em 2013, tá? Foi uma atualização significativa do algoritmo do Google aí, que visa melhorar a interação por trás da consulta dos usuários. O objetivo dessa atualização era melhorar a precisão e a relevância das buscas, né, compreendendo aí melhor o contexto e a interação das páginas. Temos também aí o RankBrain, né, que já foi uma atualização de 2015, tá? E é um sistema de aprendizado de máquina, né, que ajuda o Google a interpretar melhor a consulta e fornecer resultados que sejam mais relevantes. Qual que é o objetivo dessa atualização? Melhorar o entendimento das consultas complexas, tá? Raras, difíceis de acontecer, utilizando técnicas aí de inteligência artificial para interpretar são as verdadeiras intenções do usuário. Vamos lá, por exemplo, o usuário ele pesquisa qual o nome do ator que interpreta o Wolverine, tá? O RankBrain ele ajuda o Google a entender que o usuário está perguntando sobre
o ator, né? Hugh Jackman, é isso, né? Mesmo que a consulta ela não mencione diretamente o nome do ator, né? Sempre para que a gente entenda. E por fim temos aí o BERT, né? Que é um acrônimo, tá, pessoal? Né, que na tradução ela significa mais ou menos representações de codificadores bidirecionais de transformadores. Tá? Essa versão ela foi atualizada em 2019 e é um modelo de processamento de linguagem natural que vai ajudar o Google a entender melhor o contexto e as nuances de páginas nas consultas. Né? Tudo isso buscando compreender melhor o significado das palavras em relação ao contexto completo de uma frase. Isso melhora a relevância dos resultados de busca, né, principalmente para as buscas, sei lá, mais complexas ou busca através de uma conversa, né, um envio de um comando por voz, por exemplo. Tá? Vamos lá, exemplo, né? Caso queira consultar algo mais ou menos assim, tá? É, 2024, Brasil, turista, vistos, Estados Unidos, tá? Então, algumas palavras soltas ali. 2024, Brasil, visto, turista, Estados Unidos. O BERT, ele vai ajudar o Google a entender que o usuário, ele quer saber, sei lá, sobre turistas brasileiros que precisam de vistos para visitar os Estados Unidos no ano de 2024, né, em vez de fornecer, sei lá, informações gerais sobre turismo, por exemplo. Tá? Ou seja, pessoal, as atualizações do Google, elas demonstram a evolução contínua da busca para oferecer resultados cada vez mais relevantes e de alta qualidade. Cada atualização ela aborda diferentes aspectos da experiência de busca, desde a qualidade do conteúdo até a compreensão das interações dos usuários, garantindo aí que o Google ele permaneça eficiente e confiável na entrega de informações relevantes. Tá? E pessoal, chegamos aí ao fim. Tem mais de lá e tem mais não. Chegamos ao fim, esse é o último, né? Da nossa apresentação e eu queria fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu nessa aula, tá? Começamos aí na parte de estrutura de dados, ou seja, falamos dos índices invertidos, né? Que é essencial para a busca rápida. Falamos nos grafos, né? Que são cruciais para avaliar a importância da navegação das páginas. Falamos das tries e dos mapas de hash que é importante na busca eficiente e principalmente no armazenamento de dados. Falando nas árvores B e B+, né, que são utilizadas aí para organizar grandes volumes de dados. Os heaps que gerenciam a fila de prioridade importante, principalmente ali para operações de ranqueamento. Falamos das redes neurais profundas, né, que melhoram a precisão e a personalização das buscas. Falamos dos Bloom Filters, né, que economizam tempos e recursos, né, em grandes conjuntos de dados, principalmente evitando buscas desnecessárias. Falamos de técnicas avançadas, né, como o MapReduce, né, que faz um processamento eficiente de grandes volumes de dados, nos crawlers e nos scrapers, né, que mantém os itens de busca sempre, né, constantemente atualizados. Falamos dos algoritmos de compreensão que otimizam o armazenamento de dados, né, percebam que é muito volume de dados, eu tenho que reduzir, né, essa informação. E nas atualizações importantes, né, a Panda, né, que o foco foi na qualidade do conteúdo, né, a Penguin, né, no combate aí aos spam X, né, na Hummingbird, né, o entendimento melhor na intenção das consultas, né, no BrainBrain, né, no uso de aprendizagem de máquina para interpretar algoritmos complexos e, por fim, né, no BERT, né, na compreensão contextual avançada das palavras na consulta. Né? Eu quero deixar para finalizar uma reflexão. Tá? Pessoal, a complexidade e a sofisticação dos mecanismos de busca atuais, eles são frutos aí de anos de pesquisa e desenvolvimento, integrando o avanço da ciência da computação, ciência artificial, do processamento de linguagem. Mas o cerne dele tá sem as estruturas de dados, tudo o que acontece seria possível, né? E é importante o profissional da área da tecnologia da informação, ele compreender, e eu diria ter intimidade com essa estrutura de dados, que é por meio dela que as coisas aconteceram do ponto de vista de tecnologia. Ou seja, compreender
esses componentes, essas técnicas, né, vai preparar você melhor para enfrentar os desafios em áreas, né, ligadas à ciência de dados, engenharia da computação, otimização para motores de busca, tá? E por fim, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, pelo engajamento durante o nosso curso. A curiosidade de vocês foi um mecanismo essencial, né? Deu para perceber o desejo de aprender, né? E isso inspira, né, que a gente possa avançar na ciência, né? E sempre produzir resultados que são importantes. Forte abraço, fique com Deus e até breve.